Olá, meus irmãos, que grande alegria retornar agora para a classe sobre a vida de Cristo. Espero que você esteja animado. Nós já passamos da metade da classe, tá bom? Agora entramos na reta final. E hoje, então, gostaria que vocês estivessem animados, né? Espero que vocês estejam animados, desejosos de aprender mais sobre o nosso Senhor Jesus. Nós já vimos, então, 3 aulas. Nós vimos na primeira aula uma introdução e também sobre a encarnação de Jesus, por que é importante estudarmos sobre a encarnação de Jesus, porque ela faz diferença, né, na nossa vida. Depois nós vimos os milagres de Cristo, né, baseado ali, os 7 sinais em João, né, o professor Vitor que falou. Semana passada, o pastor Rafael falou sobre a mensagem de Cristo, aquilo que ele promete, aquilo que ele fala com Nicodemos e com a mulher samaritana, que é o seu reino. E hoje nós veremos a divindade de Cristo, tá bom? Uma das grandes ênfases do Evangelho de João, talvez a maior ênfase, é falar sobre a divindade de Jesus. E para isso, João, ele faz as 7 asseverações de Jesus, quando Cristo conclama essa frase para ele: eu sou. É bem conhecida, né? Algumas delas: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Então, esses são os 7 eu sou de João, que João escreve em seu evangelho, que ele diz que Jesus conclamou para si. Mas antes de nós iniciarmos, nós precisamos entender qual é o significado de eu sou. Por que nós estamos dizendo que esses 7 eu sou de Jesus, eles conclamam para si a sua divindade? Jesus estava dizendo que ele era Deus, o Filho de Deus. Bom, o pano de fundo está lá em Êxodo, capítulo 3, quando Deus aparece para Moisés numa sarça ardente, né? na sarça ardente, como nós bem conhecemos esse texto. Né? Diz a Bíblia que Moisés perguntou, né, depois que Deus chamou ele, né, incumbiu ele de uma missão de ser o libertador da nação de Israel. Moisés pergunta: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu vou lhes dizer? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Eu sou o que sou. Essa frase talvez é da onde deriva o nome de Deus, né? Alguns vão traduzir como Jeová, Yahvé, o Yahweh. O fato é que nós não sabemos, mas provavelmente ele vem dessa frase de Deus: eu sou o que sou. Ou também pode ser traduzido como eu serei o que serei. A ideia é a eternidade de Deus. Deus sempre foi o que ele foi, Deus sempre é o que ele foi, e ele é o que ele será, e Deus sempre será o que ele foi. Deus é eterno. Então, essa ideia de eu sou, os israelitas entendiam bem como uma asseveração da própria divindade. E o próprio Evangelho de João nos diz isso. Por exemplo, Jesus, quando ele estava em um dos seus embates, ele diz assim: Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. E disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Olha só o que Jesus está falando aqui. Antes de Abraão nascer, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, eu sou, eu já existia, eu sou Deus. Então, olha o que acontece. Então, os judeus apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Por que eles pegaram pedras para apedrejar Jesus? Porque eles entenderam que Jesus estava assumindo a divindade. Jesus estava dizendo: eu sou Deus. Às vezes, algumas pessoas pensam que Jesus nunca falou claramente que ele era Deus. Esse é o texto, talvez o mais claro, de todos: eu sou. E os judeus entenderam que Jesus estava dizendo, e por isso quiseram matá-lo. A pena para blasfêmia, por se fazer igual a Deus,
que é um dos motivos que eles vão querer crucificar Jesus depois, né? É a morte, tá bom? Então esse é o significado de eu sou, por isso que ele é tão importante. Então em todas as 7 vezes em que esse eu sou aparecer, tá bom? Jesus está falando que ele é Deus, que ele é o próprio Deus, tá certo? Então, primeiro, eu sou o pão da vida. João 6,35 diz, né? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus fala quem ele é, e então ele dá uma promessa, né, para aqueles que se alimentam dele. E o pão, ele era o alimento mais básico para um judeu, né? Ele é o alimento mais básico até hoje naquela região, né? Na região do Oriente Médio. Ele é o alimento do dia a dia. E o ponto de Jesus aqui é dizer que ele é o único que pode saciar a nossa fome e sede espiritual. E é por isso que ele diz, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. É um paralelo, né? Jesus está falando, eu posso saciar o coração que o coração de vocês está buscando. Pascal, um grande cientista matemático, ele diz, né, aquela frase famosa, há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus, um vazio do tamanho de Deus. Os homens tentam buscar o preenchimento desse vazio com diversas coisas. Salomão, em Eclesiastes, vai dizer que ele tentou tudo. Ele tentou preencher com vinho, ele tentou preencher com conhecimento, ele tentou preencher com mulheres, ele diz, mas ele fala que ele não conseguiu preencher o coração dele com nada disso. Salomão, o homem mais rico, que poderíamos imaginar, o homem com 1000 mulheres, o homem que era o rei, talvez de uma das nações mais poderosas daquele tempo, Salomão que tinha tudo o que ele queria, a hora que ele queria, aos nossos olhos, ele disse que nada disso satisfez o coração dele. Por quê? Porque há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus, ou seja, existe algo aqui que só Deus pode preencher. Então, Jesus estava falando isso, eu sou, o único que sacia, o único que pode saciar a fome espiritual de vocês. E aqui o contexto é logo depois da multiplicação, dos pães e peixes. Então Jesus está fazendo um contraponto aqui. Vocês acabaram de ser alimentados de maneira física, mas a alma de vocês está sedenta. E só eu posso satisfazer o que tem ali. Só eu posso satisfazer. Então esse é o primeiro significado. Além de atestar para si, de conclamar para si o fato dele ser Deus, eu sou, Jesus agora diz que ele é aquele que sacia a nossa fome e sede espiritual. Então, meus irmãos, existe algo dentro de nós que nós só vamos conseguir saciar em Jesus. Muitas vezes, durante a vida, nós buscamos saciar o nosso senso de pertencimento, o nosso senso de identidade, ou no nosso cônjuge, ou nos nossos filhos, ou no nosso trabalho, ou no nosso dinheiro. Nós, cristãos, caímos nisso sempre, que é a ideia de tentarmos nos satisfazer com as coisas desse mundo. Mas nada disso vai nos satisfazer. Nada disso. Nem sexo, nem dinheiro, nem poder, nem nada. Só Jesus pode nos satisfazer. Isso nós devemos relembrar durante toda a nossa vida cristã. Mas o segundo grande eu sou de Jesus, relatado em João, é que ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tá bom? Mais uma vez, Jesus ele diz que ele é alguma coisa, eu sou alguma coisa, e depois ele dá uma promessa, tá bom? E a ideia de luz é bem conhecida nas Escrituras. Por exemplo, no Antigo Testamento, os israelitas no deserto, durante a sua peregrinação, eles eram guiados, às vezes por uma coluna de fogo. Tá bom? Então, quando Jesus diz que eu sou a luz do mundo, ele também está dizendo isso. Eu sou aquele que guia o mundo. Eu sou o verdadeiro guia do mundo. Eu sou aquele que guia o meu povo. Tá bom? Eu sou quem tem palavras de vida eterna. Eu sou a sabedoria encarnada. Eu sei como guiar o meu povo. Tá bom? Isso é o que Jesus, uma das coisas que Jesus está querendo dizer. Outra é que Jesus ilumina o seu povo.
As trevas não prevaleceram contra a luz, porque Jesus é aquele que ilumina o mundo. Jesus é aquele que ilumina o nosso entendimento. Nosso entendimento estava obscurecido, mas Jesus é aquele que traz a luz. Jesus é aquele que clareia. Jesus é a luz do mundo nesse sentido. Tá bom? Também, né, um texto conhecido, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Né? Jesus é aquele que ilumina o caminho à nossa frente, é aquele que nos guia, tá bom? Mas também nós vemos que a ideia no Antigo Testamento, que o servo, né, que haveria luz para os gentios, que o Messias seria luz para os gentios. Então, quando Jesus diz também que ele é a luz do mundo, preste atenção no significado da palavra mundo aqui. Né? Ele não é a luz apenas agora dos judeus, ele é a luz de todos os povos. Jesus é quem traz a salvação para todos os povos. E é por isso que em Apocalipse nós vemos que no último dia terão diante deles pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações desse mundo, porque Jesus é aquele que traz a salvação para todas as nações, todos os povos, todas as etnias. Então esse também é um significado de quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo. A porta, esse é talvez o menos lembrado, né? Jesus diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, roubar, né? Matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Nós relembramos mais esse texto por causa desse segundo versículo, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir, que nós falamos que é o diabo, tá bom? Por mais que isso seja verdade, o texto não está falando do diabo aqui. O texto está falando de falsos profetas, tá bom? E Jesus diz: eu sou a porta, eu não sou um falso profeta, eu não sou um mercenário, tá bom? Quem entra por mim será salvo. Jesus está falando que ele é o único caminho pelo qual podemos encontrar a vida eterna. Jesus é o único caminho. Não existe outro, não existe salvação em nenhum outro nome, porque não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. E é por isso que nós amamos missões e nós devemos fazer missões, porque as pessoas só podem ser salvas por intermédio de Cristo. Não existe outra, elas não são salvas. Elas nunca ouviram falar de Jesus, então elas vão ser salvas, né? Porque elas não tiveram oportunidade. Não! Se for assim, então não deveríamos fazer missões, né? Deixa o povo na ignorância. Mas não, nós fazemos missões porque Jesus é o único caminho. Nós pregamos a Jesus porque Jesus é a porta. Só podemos ser salvos quando entramos por essa porta. Tá bom? Então é isso. E Jesus, ele é o único meio, então, pelo qual nós podemos encontrar também o verdadeiro conhecimento de Deus. João também vai dizer que a vida eterna, Jesus, né? Ele cita Jesus. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho a quem enviaste. Então, para João, a vida eterna não é algo que vem depois, não é algo que acontece depois que morremos e a nossa alma retorna a Deus, que é Deus. Não é isso. Para João, a vida eterna começa agora, começa na conversão, porque a vida eterna verdadeira é um relacionamento com Deus, é um conhecimento de Deus. E aqui é um conhecimento íntimo, não é um conhecimento intelectual. Então Jesus está falando, nós podemos ter vislumbres daquilo que experimentaremos depois agora, e devemos ter. Né? E como? Conhecendo a Deus e a Cristo de maneira pessoal. Então Jesus é essa porta. Ele é o único que pode nos levar a um relacionamento correto com Deus e nos fazer experimentar essa vida eterna aqui e agora. E também Jesus, ele é o único caminho pelo qual podemos encontrar nutrição espiritual. Nutrição espiritual. Né? Jesus diz que nós entraremos e sairemos e encontraremos pastagem. É a mesma ideia, retornando lá do pão da vida. Né? Jesus é o único que nos sacia. Jesus é aquele que nos alimenta espiritualmente. Jesus é aquele que nos faz crescer, né, quando nós entramos por ele. E Jesus também é a fonte da nossa segurança, né? A porta
É muito importante numa casa porque ela provê também a segurança, principalmente naquele tempo. Então Jesus está falando, olha, vocês, se vocês entrarem por mim, eu vou lhes dar segurança. Mas qual segurança? Eu vou proteger vocês de todo e qualquer mal, vou proteger vocês dos assaltos, vou proteger vocês... Não, não é esse tipo de segurança que Jesus está prometendo. Aqui também é segurança espiritual. Ele está falando, vocês nunca experimentarão a morte. Vocês nunca, a morte espiritual, vocês nunca serão afastados da presença de meu Pai mais. Vocês não vão, porque eu vou prover segurança para vocês. O maligno não poderá lhes tocar. Porque é é Jesus que nos protege. Tá bom? Então, quando ele diz eu sou a porta, ele está dizendo que ele é o único caminho, né? Ele é o único meio pelo qual podemos encontrar a vida eterna, o verdadeiro conhecimento de Deus, nutrição espiritual e segurança espiritual. Um outro bem conhecido, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Essa ideia é maravilhosa nas Escrituras. E quando Jesus diz eu sou, né, ele está conclamando para si, como nós já vimos, que ele é Deus, mas também quando ele diz que ele é o bom pastor, né, ele também está conclamando para si a divindade. Porque você vai lembrar bem do Salmo 23, que diz, o Senhor, o Deus de Israel, é o meu pastor. Então, quando Jesus diz que ele é o bom pastor, ele está conclamando e dizendo, eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus Filho, eu sou o Deus encarnado, eu sou o Verbo, a palavra de Deus. E essa ideia de bom pastor é que ele cuida de suas ovelhas. Ele cuida de suas ovelhas. Lutero dizia que essa pequena palavra, pastor, ao dizermos que Jesus é pastor, ela engloba quase tudo aquilo pelo qual nós o louvamos e o adoramos. Ela engloba tudo isso, tudo aquilo que nós louvamos e o adoramos. Porque um bom pastor, ele cuida das ovelhas. O bom pastor, ele trata com carinho as suas ovelhas. O bom pastor enfrenta o inimigo pelas suas ovelhas. E é por isso que Jesus diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aqui é um contraponto, porque um pastor, naquele tempo, provavelmente, ele não daria sua vida pelas ovelhas. Literalmente falando ali. Ele não morreria por causa da sua ovelha. Mas Jesus está falando, eu morro por causa das minhas ovelhas. Eu vou até as últimas consequências. Porque eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Mais uma vez, o conhecimento aqui não é um conhecimento meramente intelectual, mas é um conhecimento do coração. Jesus está falando, eu as conheço, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E como é que Jesus conhece o Pai e o Pai conhece Jesus? De maneira íntima. Jesus está falando, é assim que eu conheço as minhas ovelhas. É assim que elas me conhecem. Eu tenho outras ovelhas de Jesus, que não são deste aprisco, relembrando mais uma vez essa ideia de que ele é a luz para os gentios, ele é a luz do mundo. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, Jesus está falando, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus está dizendo, está falando da maravilhosa unidade da igreja de Cristo, a maravilhosa unidade da igreja de Cristo, onde não importa a etnia, onde não importa a cor da pele, onde não importa a classe social, onde não importa nada disso, onde todos que são ovelhas de Cristo fazem parte de um só rebanho e tem um só pastor. É isso, essa maravilha do cuidado de Cristo por nós. Quando nós olhamos para o Salmo de número 23, nós lemos lá, bondade e misericórdia certamente me seguirão. E aquela palavra bondade, ela passa a ideia de beleza, de aquilo que é agradável. E o que Davi estava falando ali é que Deus tratava ele de maneira agradável, de maneira bela. Quando ele diz bondade me seguirá, ele está falando,
o tratamento especial, misericordioso, bondoso de Deus para comigo seguirão por toda a minha vida. Meus irmãos, é maravilhoso lembrar que Jesus é o nosso bom pastor. Lembre-se disso, medita, depois volta e medita nesses 7 eu sou de Jesus. Medita nessas promessas, medita no significado e você verá sua alma sendo nutrida. E é maravilhoso saber que nós temos um bom pastor. Nós temos um pastor que dá vida pelas suas ovelhas, que protege as suas ovelhas, que guia as suas ovelhas. E essa imagem também, nós vemos, por exemplo, na parábola das 100 ovelhas. É uma das parábolas, Jesus passa a ideia de que ele tem 100 ovelhas. Se uma dessas ovelhas se desgarra, ele vai atrás de volta. Então, o fato de Jesus ser o nosso bom pastor também é um senso de segurança aqui, porque ele vai nos proteger. Porque ainda que nós caímos, e nós vamos cair durante a vida cristã, Jesus nos restaurará. Jesus vai nos tomar pela mão. Jesus vai nos ajudar a juntar os cacos de vidro das nossas vidas e vai caminhar conosco. Porque ele é o bom pastor. Um bom pastor jamais abandona as suas ovelhas. Então isso é fonte de alegria, isso é fonte de louvor. Relembre-se disso dia após dia. Um outro bem conhecido, quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem crê em mim não morrerá eternamente. Famoso texto de Lázaro, Jesus vai ressuscitar Lázaro. Então ele diz isso, que ele é a ressurreição e a vida. O ponto de Jesus aqui é que ele é o único que traz a vida eterna, novamente essa ideia. Tá bom? Jesus, ele é a ressurreição e a vida. E quando ele diz, porque é sobre a vida eterna, né? Porque ele diz, ainda que morra, viverá. Jesus está falando sobre algo a mais. Jesus não está falando sobre a vida biológica aqui. Ele está falando sobre a vida eterna. Quem crê em Cristo experimenta da vida eterna ao lado de Deus. Experimenta da vida eterna nos novos céus e na nova terra. Tá bom? E um outro significado também é que ele é a garantia da nossa vitória sobre a morte. O fato de Cristo ter ressuscitado nos mostra que um dia eu e você também seremos ressuscitados, se tão somente crermos no seu nome. A Bíblia dá tremenda importância sobre essa questão da nossa ressurreição. Um dia, os nossos corpos serão ressuscitados, glorificados. Por quê? Porque nós somos de Cristo. Nós pertencemos a Ele. E quem pertence a Ele não morrerá eternamente, mas ressuscitará e viverá, ainda que morramos aqui nessa terra. Então Jesus é a esperança. Jesus é a única esperança que nós temos. Jesus é o único que pode nos guiar pelo caminho mais obscuro que um humano pode enfrentar, que é o caminho da morte. Jesus é quem nos toma pela sua mão e nos atravessa por esse rio, pelo rio da morte. Então, Cristo é a ressurreição e a vida. Tá bom? Um outro texto, eu sou de Jesus, que é bem conhecido, o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa ideia, Jesus já estava aqui com seus discípulos no cenáculo, se preparando para a sua paixão, para o seu sacrifício, e ele diz que ele é o caminho, e a ideia é que Jesus é o caminho para Deus. Jesus, ele é o caminho para Deus, nós já vimos, ele é a porta, ele é a luz do mundo, ele é o único que nos leva a um relacionamento correto com Deus. Mas também o texto diz que Jesus, ele é o caminho e ele é a verdade. O ponto é também dizer que Jesus, ele é a verdade de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Nós vemos isso em outros textos das Escrituras. Ele é o resplendor da glória do Pai e a expressão exata do seu ser. E aqui é muito interessante,
Porque muitas vezes nós fazemos uma dicotomia entre Jesus e Deus, como se eles tivessem personalidades diferentes. Veja bem, eu já pensei isso, já me vi pensando nisso várias vezes durante a minha vida cristã. Nós pensamos, Deus Pai é o bravo, Deus Pai é o irado, Deus Pai é aquele que quer nos castigar. E então nós clamamos para Jesus, nós clamamos para Ele, pela sua misericórdia e graça, para Ele interceder por nós, para que Deus Pai não derrame a sua ira sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos assim, Jesus é aquele que apazigua Deus, né, quando nós cometemos um pecado principalmente. Mas essa ideia, ela é falsa. Essa ideia ela é falsa. Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Quer saber como Deus Pai agiria em todas as situações em que Jesus agiu? É só ver como Jesus respondeu a cada situação. Não existe essa falsa dicotomia. Jesus é a expressão exata de Deus Pai. Não existe diferença entre as personalidades de Jesus e de Deus Pai. Tá bom? Então, por isso, Jesus está falando, eu sou a verdade suprema. Eu sou a expressão exata de Deus. Eu sou o resplendor da sua glória. Mas também Jesus disse que ele é a vida, né? E, mais uma vez, essa ideia, ele é a própria vida eterna. Primeiro, João também vai dizer isso lá na sua primeira epístola depois. Jesus, ele é a própria vida eterna em si. Ele é o único por meio de quem nós podemos experimentar a vida eterna. E o último, eu sou a videira verdadeira. Jesus aqui está contando a sua parábola em João capítulo 15, e ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim nada podeis fazer. E essa ideia de videira verdadeira é interessante, porque na Bíblia Israel é comparado com a videira de Deus. Então, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, eu sou o verdadeiro Israel, eu sou o verdadeiro escolhido de Deus, eu sou aquele que Deus guiou pelo deserto, eu sou aquele que Deus incumbiu de obedecer toda a lei e obedeci. Eu sou aquele que caminhei pelo deserto e não blasfemei contra Deus. Eu sou Israel verdadeiro. É isso que Jesus está falando. Jesus é o representante perfeito. Jesus é o antítipo perfeito do povo de Deus. Ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Aqui essa ideia é a que nós chamamos da união mística do crente com Cristo. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. E é por isso que nós não podemos dar fruto por nós mesmos. Para um ramo, para um galho dar fruto, ele precisa permanecer na árvore, ele precisa permanecer na videira. Então, nós só podemos frutificar na nossa vida cristã se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos nele. Tá bom? Nós não podemos dar frutos se nós não permanecermos em Cristo. E é por isso que na vida cristã nós devemos sempre vivê-la pela graça. É o fundamento da vida cristã. Tudo é por causa de Cristo. Não é nada por nossa causa. Quando o orgulho cresce no nosso coração e cresce muito, nós sempre devemos nos lembrar que é tudo por causa de Cristo. Tudo por causa dele. Se o fato de Deus não nos consumir agora é por causa de Cristo. O fato de nós estarmos respirando para poder fazer alguma coisa é por causa de Cristo. O fato de nós podermos fazer boas obras é por causa de Cristo. Nós sempre devemos nos lembrar disso. Ele é a videira verdadeira. Tá bom? E nós só frutificamos à medida que permanecemos nele. Por isso nós devemos viver uma vida que glorifica a Deus, sempre dando graças, porque é tudo por meio de Cristo. Todas as coisas são por meio dele, são por ele, e para ele. Tudo é por causa
de Cristo. Então relembre-se disso dia após dia, meu irmão. A vida cristã é a vida vivida centrada em Jesus. Essa, então, são as 7 afirmações de Jesus, falando que ele é o grande eu sou, falando que ele é o Deus verdadeiro, né? Ele é tudo aquilo que nós vimos até aqui. E é por isso que não faz sentido, né, nós sermos cristãos e não acreditarmos na divindade de Jesus. Não faz sentido. C.S. Lewis disse certa vez que só tem, depois de tudo isso que nós vimos aqui, né, nós podemos relembrar daquilo que C.S. Lewis disse certa vez, nós só temos 3 opções quando olhamos para Jesus. Ou ele é um lunático, um maluco, um doido, porque ele falou tudo isso e ele acreditou que ele era tudo isso. Ou Jesus era um mentiroso, um charlatão, ou ele era o próprio Deus. Essa ideia de que ele é um grande mestre da moral, um espírito elevado, não faz algum sentido, né? Uma boa pessoa que ensinou o amor ao próximo, apenas o amor. Jesus não deixou essa opção. Ou ele é um doido, ou um mentiroso, ou ele é o próprio Deus. E nós nos agarramos nisso, ele é o próprio Deus. Depois de tudo que ele disse até aqui, que ele é o único que pode satisfazer as nossas necessidades espirituais, que ele é o único que pode saciar a nossa sede, que ele é o único que traz a vida eterna, que ele é o único que nos coloca em um relacionamento correto com Deus, que ele é a expressão exata do ser de Deus. Não existe outra opção a não ser nos ajoelharmos diante de Jesus e clamar como Tomé, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Jesus é o Senhor. Para encerrar, eu queria relembrar uma citação do bispo Ryle, né, um pastor anglicano de 1800 e alguma coisinha do século XIX. Ele diz assim, falando sobre Jesus, né, em um de seus livros, chamado Santidade, e ele tem um capítulo dizendo que Jesus é tudo. Cristo é tudo. Ele começa maravilhosamente falando que Jesus é tudo nos planos de Deus, Jesus é tudo na salvação, Jesus será tudo no céu, é tudo sobre Jesus. É por isso que nós estamos vendo nós estamos fazendo essas 3 classes de EBD, sobre a vida de Cristo, o caráter de Cristo e a cruz de Cristo. É tudo sobre Jesus, e até mesmo quando nós estudamos outras doutrinas, nós sempre temos que olhar para Cristo, tudo para Cristo. E ele diz assim, Jesus sabe bem como consolar o seu povo afligido. Ele sabe como derramar azeite e vinho sobre os ferimentos do espírito. Ele sabe como preencher o vácuo de um coração vazio. Como dizer uma palavra oportuna aos cansados. Como sarar o coração partido. Como afofar o nosso leito de enfermidade. Como se aproximar de nós quando estamos desmaiando a fim de dizer-nos ternamente: olha só que maravilha até aqui ele tem falado. Já relembrou que Jesus é o nosso bom pastor, né? Que Jesus é o nosso pão da vida, que Jesus é aquele que cuida do seu povo, que consola o seu povo, que trata o seu povo. Nós dizemos que a empatia é coisa agradável. Não há empatia como a de Jesus Cristo. Em todas as nossas aflições ele é afligido. Ele conhece as nossas tristezas, em todas as nossas dores, ele também sente dor, e tal como um bom médico, ele não nos deixará passar por uma gota de tristeza, além do que somos capazes de tolerar. Escreveu Davi, certa ocasião, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram. Ele está nos chamando para desfrutar agora de tudo isso que nós aprendemos sobre Jesus. Meu irmão, não pegue essa aula apenas como um conhecimento intelectual, mas pegue e experimente isso na sua vida. Ajoelhe-se diante do Senhor e fale: Jesus, eu quero experimentar isso, eu quero experimentar a tua consolação. Eu não quero apenas te conhecer, Senhor, de ouvir falar. Eu quero experimentar o teu cuidado. Eu quero experimentar a tua segurança. Eu quero experimentar o conhecimento verdadeiro de ti. Wright está nos chamando, nos exortando a nos lembrar que Jesus não é uma matéria a ser estudada apenas.
Jesus é uma pessoa a ser conhecida. Então, meus irmãos, desfrutem desses 7 eu sou de Jesus. Volte, medite e ore sobre cada um deles, para que Jesus possa revelar a sua vida. Tá bom? Vamos orar? Ó Jesus, ó Cristo, quantas maravilhas nós aprendemos do Senhor aqui. O Senhor é o nosso bom pastor, o Senhor é o nosso pão vivo, o Senhor é a luz que ilumina o nosso caminho, o Senhor é a porta, o Senhor é a ressurreição e a vida, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo para nós. Eu oro para que o Senhor possa aplicar isso na vida dos meus irmãos. Eu oro para que o Senhor possa aplicar isso na minha vida, Senhor. A tua palavra, Pai, ela nos exorta, ela nos consola, ela nos relembra de que o Senhor enviou o teu Filho para que nós pudéssemos conhecê-lo, não apenas de ouvir falar, mas de andar com ele. E nós queremos andar com Cristo. Então ajuda-nos, nosso Senhor Jesus, a te conhecer mais, dia após dia. Essa é a nossa oração. No nome precioso do nosso bom pastor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Como tarefa, então, passe por esses 7 eu sou, abra o texto nas suas escrituras e escreva aquilo que Deus falou no seu coração. E para a próxima aula, medite em João capítulo 15, tá bom? João capítulo 15. Deus abençoe. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Só mandar um WhatsApp. Até mais.